Então, oficialmente, boa noite a todos. Aqui me Noite. conhece, mas como a gente está gravando essa sessão, para quem for ver o vídeo depois, eu sou Verônica Gubert, sou psicoterapeuta espiritual, facilitadora sistêmica, hipnoterapeuta, apômetra também, mestre em Reiki, trabalho terapias energéticas, aí físico, mental, espiritual, emocional. E também algumas causas empresariais, como é o caso da constelação que nós vamos estar trabalhando aqui hoje à noite. Essa é uma constelação empresarial, que a gente vai estar trabalhando bloqueios na prosperidade, mais específico para a venda de imóveis, né? Dentro da constelação, nós conseguimos acessar um campo de informações, o campo morfogenético, que a gente chama, que é como se fosse uma biblioteca de dados, que a gente vai conseguir trazer aqui informações através dos representantes, aonde a gente vai verificar as entrelinhas, o que tem no oculto que impede, no caso de hoje, a venda dos imóveis. Quando a gente fala de constelação, a gente trabalha sempre três leis sistêmicas, três leis da vida, que é a hierarquia ou ordem, aquilo que veio antes tem precedência, então a gente vê a questão dos sócios, a gente vê a questão do capital investido, dos bens também, pertencimento, tudo tem um lugar, né? Tudo pertence, aquilo de bom e aquilo de ruim também. E quando há exclusões dentro do pertencimento, gera desequilíbrio também. E a terceira lei, que é justamente do equilíbrio, aonde tem que ter um equilíbrio entre o dar e receber. E isso vale para tudo na nossa vida. Então, como que a gente vai estar conduzindo aqui hoje à noite? Eu vou estar, eu já organizei aqui a constelação, né? Com números. Então, cada número vai representar ou uma pessoa, ou uma situação, ou uma ferramenta, um recurso que a gente precisa analisar. E a partir do momento que cada um se conectar com um número específico, como a gente está com um número reduzido hoje de pessoas, mas eu sempre digo que é certo como é. A partir do momento que você se conecta com o número, você vai estar representando aquilo que esse número representa. Você deixa de ser, por exemplo, a Grazi, ou a Luana, ou o Dave, e passa a representar a energia daquele número. E no momento que eu for solicitar, então vocês vão dizer como vocês estão se sentindo. Acho que a Luana, que nunca participou aqui com a gente, né? Mas já participou de outros movimentos de constelação, então tem ideia de como funciona. Às vezes a pessoa tem mais visão, então vai dizer assim, Verônica, eu estou enxergando um incêndio, ou eu estou enxergando muitas pessoas brigando. Às vezes a pessoa tem mais percepção física. Eu estou sentindo dor num braço, dor nas costas, dor de cabeça que antes eu não tinha, ou eu tinha e ficou pior, né? Então a comparação de como você estava e como você passa a estar no momento em que você passar a representar aquele número. E aí a gente vai conduzindo a dinâmica aqui para que no final a gente possa encontrar aí o desfecho, o objetivo que é liberar a venda desses imóveis, tá? Quando eu disser cada número, então quem sentir afinidade, quem sentir identificação com o número, pode erguer a mão e dizer assim que se identifica. Eu vou renomear vocês para representar esse número. E nós temos exatamente seis elementos, então todos irão participar hoje como representantes, tá? Geralmente a gente. Acho que o Vitor caiu aqui, mas ele já deve voltar. Geralmente a gente se conecta com aquilo que a gente tem para trabalhar também no nosso sistema. Então, sempre que a gente serve o campo de alguém, a gente acaba recebendo curas para o nosso sistema também. Vitor, Oi, voltei. pronto. Então, vamos lá. Energia do número um. Quem se identifica? Pode ser o Veruete, Número 2,
Número 3. Eu. Número 4. Número 5. Eu, Grazi. Número 6. David. Então, deixa eu renomear vocês para ficar mais fácil. A Ed é o número 1. A Carla é o número 2. A Luana é o número 3. Falei para vocês do silêncio antes, né? E olha só, a música, ela simplesmente para. Hum. Eu não vou nem teimar. Se quer ficar sem música, vai ficar sem música de fundo. Tá tudo certo. E os dois rádios deram um pane hoje do carro e da empresa aqui que estava ligado. Agora, Vitor. Dá um neutralizar energia aí, tá com muita energia, tá sobrecarregando. Eu acho. É, precisa dar uma alterada nessa energia. Então, número É. 4, o Vitor. O número 5, a Grazi. E número 6, o Debe. Então, a partir de agora, vocês passam a representar o número, né? A energia disso que o número de vocês representa. Fiquem à disposição do campo, percebam como é. Número 1, como que é ser o número 1? Eu me sinto angustiada. Tem um peso também no meu ombro direito, como se me empurrasse para baixo. Peso no ombro direito masculino, né? E uma certa irritação. Uhum. Número 2, como que é ser o número 2? Liga o áudio, por favor. Está sem áudio ainda. Continua com o microfone no mudo. Agora abriu. Agora sim. Cansada, irritada e com vontade de brigar. Estou muito ansiosa. Número 3, como que é ser o número 3? Eu sinto o coração palpitando, o peito assim, sufocando, sabe? Parece que eu tô muito ansiosa. Número 4, como que é ser o número 4? Assim, estou angustiado, ao mesmo tempo quero fazer as coisas tipo, acontecer. E talvez até pular etapas do processo.
Número 5, como que é ser o número 5? Eu estou com muita náusea, muito mal-estar, algo pesado mesmo, ruim, com vontade de vomitar, sufocando. Número 6, como que é ser o número 6? Eu, eu tô me sentindo agora. Antes eu estava muito ansioso, tinha várias coisas para fazer e sabia que tô sentindo que eu tô no lugar certo, sabe? Que eu tô gostando de estar aqui. Sempre gosto, mas hoje parece que é tipo, É muito perfeito, gente. Muito perfeito. Número 1, como que é olhar para o número 2? Como que você se sente quando olha para o número 2? Liga o áudio. É pesado e eu sinto como se fosse uma escuridão. Número 2, como que é olhar para o número 1? Não sei. Diferente. Indiferente? Número 1, como que é olhar para o número 3? Causa um certo mal-estar, assim, desconforto. Número 3, como que é olhar para o número 1? Tem uma sensação de brava, de fechada, não ter acesso à conversa, sabe? Você se sente paralisada? Aham, Bloqueada. sim. Uhum. Número 1, como que é olhar para o número 4? É indiferente. Número 4, como que é olhar para o número 1? É algo que me requer mais atenção. Talvez a queira falar algo e no momento eu não estou dando ouvidos. Número 1, sente que tem vontade de falar algo para o número 4? Não.
Número 2, como que é olhar para o número 4? Não tem muita conversa. Meio autoritário. Você se sente inferior? Impotente? Inferior, eu acho. Eu não me sinto. Não consigo, por exemplo, sensação que eu não consigo conversar. Impotência. Impotência. Número 4, como que é olhar para o número 2? Sim, é uma pessoa que eu preciso que esteja do meu lado. Preciso que caminhe junto comigo. Essa é a impressão que dá. Número 3, como que é olhar para o número 4? Eu me sinto ameaçada, com medo. É, Parece que, sabe aquela gestão assim que você não consegue conversar com a pessoa? Eu tenho essa sensação. Número 4, como que é olhar para o número 3? Segurança, Você se sente seguro? sim. Hum, hum. Número 1, como que é olhar para o número 5? Bem desconfortável. Até me deu um peso na região da nuca agora. Número 5, como que é olhar para o número 1? Inacessível, inatingível, medo, peso, Inacessível, inatingível, peso. medo, insegurança. Nossa. Número 2, como que é olhar para o número 5? Desanimada. Você se sente desanimada quando olha para o 5? Uhum. Tem força. Número 5, como que é olhar para o número 2? Tô de arrasto, me arrastando, não tenho Nossa, força. tem força. Ninguém tem força aqui pelo jeito, né? Número 3, como que é olhar para o número 5? Doente, cansada, esgotada. Você se sente doente quando olha para o número 5? Uhum, parece que eu sinto cansaço, uma dor no corpo. Até minha nuca dói.
Número 5, como que é olhar para o número 3? Desconfortável. Mal-estar. Mais do mesmo. Mais. Uhum. Número 1, como que é olhar para o número 6? É, tranquilidade, como se fosse um ponto de equilíbrio. 6, como que é olhar para o 1? É legal, conhecido. Tipo, passa, passa firmeza. Uhum. Número 2, como que é olhar para o número 6? Calmo, tranquilidade. Resolutivo, resolutiva. Número 6, como que é olhar para o número 2? O número 2, tipo, um ar de eu sendo superior, sabe? Uma coisa boa, mas uma pessoa, tipo, eu sinto superioridade em olhar para ela. Uhum. Número 3, como que é olhar para o 6? Parece que tá pronto para resolver algo, assim, sabe? Solução também. Uma solução para resolver o negócio. Pronto para resolver. Isso. É muito perfeito, gente. Número 6, como que é olhar para o 3? 3 me gera muita dúvida. Uhum. Segurança na fala, assim, tipo, eu olho e fico desconfiado no que ela tá falando. Uhum. Então, vamos trabalhar, né? O número 1 representa os imóveis. Então, imagina, angustiado, peso no ombro direito, irritação. O número 2 e o número 3 representam os sócios da empresa, ou representam a empresa que está vendendo, ou a pessoa que está vendendo os imóveis. E aí, imagina, cansado, irritado, vontade de brigar, ansiosa, coração, palpitação, sufoco, ansiedade. Vocês acham que tem como ter prosperidade num negócio desse? Aí, quando o número 1 olha para o número 2, que é quando o imóvel olha para um dos sócios, pesado, escuridão. Aí, quando o sócio olha para o imóvel, é indiferente. É do tipo assim, se, Tanto faz. se o proprietário olha para o seu negócio e tanto faz, é do tipo assim, quero me livrar logo de você, vai te lascar, né? Não tem prosperidade nisso, porque a prosperidade Hum, chega quando há um equilíbrio, quando há uma valorização. Aí, quando o número 1, que é o imóvel, olha para o número 3, que é outro sócio, mal-estar, desconforto, paralisado, sem acesso, não está aberto para diálogo, miserável. Então, a gente vai ajudar aqui primeiro os sócios, né? Porque se esses sócios não estão bem, está tudo pesado para esses sócios, como é que esse imóvel pode ficar bem? Então, o número 2 e o número 3, que representam os adultos, sócio dessa empresa, eu vou levar vocês lá para a infância desses adultos.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai lá para a infância e vai buscar as memórias dessa infância para ver se na infância é um pouco mais leve do que essa vida adulta. Como que é a infância do número 2? Muito medo. E a infância do número 3? É um sol correndo numa estrada que parece é, estrada de chão, sabe? Mas brincando. Às vezes, a pessoa, por algum motivo, fica presa nessa infância brincando. E aí vem para a vida adulta e vai administrar um negócio e continua brincando. Então, crianças não fazem negócios. A gente precisa destravar essa criança também, porque quando ela está muito no negativo lá na infância, né? Ela vem para o adulto com esse peso, mas se ela fica dentro de uma postura infantil, ela também não consegue crescer com as responsabilidades que precisa para dizer assim: oi, é hora de parar de brincar e é hora de levar a coisa a sério, né? Então vamos auxiliar essas duas crianças. Pega aí o número 2 e o número 3, um objeto qualquer que vocês tenham, tá? Número 2 pegou também. E eu vou trazer aqui a força da ancestralidade, colocando aqui todas as gerações que vieram antes até o máximo que o campo permitir. E essa força da ancestralidade, estou trazendo a força de uma ancestralidade próspera, de uma ancestralidade que sabe fazer negócios, que sabe administrar o dinheiro, que sabe fazer trocas justas, equilibradas, trocas que sejam bom para todos. E essa ancestralidade vai dizer para vocês assim: meus filhos, tudo foi como tinha que ser. Da nossa ancestralidade, dos negócios que não deram certo e da escassez, vocês não precisam mais carregar nenhum peso. Vocês já podem deixar no passado aquilo que é do passado e levar com vocês apenas a nossa força e a nossa sabedoria. Nós abençoamos vocês e vocês são o sucesso de todos nós. Vocês podem ter alegria nos seus dias, mas vocês também precisam de seriedade nos seus negócios, para que haja um equilíbrio e para que a vida possa fluir através de vocês. Como que sente aí o número 2 e o número 3 essas palavras? Sente que consegue soltar esse peso? E o número 3 sente que consegue ficar numa postura de mais compreensão e seriedade? Número Sim. 2 Eu consigo. consegue? Então solta e faz uma reverência para essa ancestralidade que passou por todas as histórias que passou. Porque lá na ancestralidade de cada um dos meus clientes, inclusive, houveram muitas histórias. Negócios que deram certo, negócios que não deram, mas tudo isso foi necessário para que a vida pudesse chegar até aqui, né? Então, dentro dessa energia de equilíbrio, vai agora passando pela primeira infância, do 0 até os 7 anos de idade, com essa energia de equilíbrio, de tranquilidade, de quem cresce, de quem brinca, mas também tem seriedade, vai passando pela adolescência, e vai voltando aqui para o adulto. Sente-se agora está melhor na percepção do 2 e do 3. Número 2, como que é agora? Eu tô mais tranquila.
Número 3. Eu também, parece percebendo que deixando aquela criança, sabe? Mais no agora. Vivendo mais o agora. Uhum. Número 1, como que é olhar para o número 2 agora? Sente que mudou alguma coisa? Ainda sinto um pouquinho de ansiedade. Tá. E pro número 3? Número 3, tô neutra. Tá. Número 2, diz pro número 1 assim: eu vejo você agora. Eu vejo você agora. E por muito tempo, E por muito tempo eu depositei em você eu depositei em você a esperança de me salvar, a esperança de me salvar, de resolver as cargas que eu trazia da minha ancestralidade. em resolver as cargas que eu fazia da minha ancestralidade. Mas eu já soltei esses pesos. Mas eu já soltei esses pesos. E a partir de agora, E a partir de agora, eu aceito que isso tudo siga um curso natural, eu aceito que isso tudo siga um curso natural, do jeito que chegou até mim. do jeito que chegou até mim. Você poderá ir para os seus novos proprietários. Você poderá ir para os seus novos proprietários. Muito obrigada Muito obrigada por ter me trazido uma lição tão preciosa, por ter me trazido uma lição tão preciosa, que tudo na vida são processos, que tudo na vida são processos. começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Eu te recebi de presente, Eu te recebi de presente, como fruto como fruto do trabalho árduo de toda uma ancestralidade. do trabalho árduo de toda uma ancestralidade. Então, no seu tempo, Então, no seu tempo, eu irei ficar feliz. eu irei ficar feliz. Como que eu vi isso? Número 1. É bom, Número 2, sente que já fala de coração? Sim, Número 3, como que eu vi isso? Profundo, Hum? profundo. Tocando lá dentro. Aqui nós temos uma semelhança. Por quê? O número 1 representa imóveis que os proprietários atuais receberam como parte de herança. Quando a gente recebe uma herança, a gente está recebendo também um presente. Só que se a gente não reconhece que esse presente chegou para nós através do trabalho árduo de muitas gerações, aí a gente quer se desfazer logo para resolver logo a nossa vida, né? O que muitos levaram anos para trabalhar, para construir, para entregar, a gente quer pegar e jogar assim, vai logo, resolve logo aqui, porque eu tenho pressa. Eles demoraram anos, eu tenho que ter pressa e resolver assim, tipo, tudo num dia só. E aí acaba sendo pesado para o imóvel. Por quê? O proprietário atual não está respeitando o curso da história. E a ansiedade gera o quê? Mais bloqueio, mais estagnação, cansaço para todo mundo, mais medo, medo da falta. Ao invés de gerar prosperidade, gera mais escassez. E aí fica pesado para todo mundo. Número 13 diz para o número 1 assim: eu também vejo você. Eu também vejo você. E você é o fruto E você é o fruto do trabalho árduo de muitos. do trabalho árduo de muitos.
Eu te recebi como um presente. Eu te recebi como um presente. E a partir de agora eu já me alegro E a partir de agora eu já me alegro. por tudo que eu irei viver a partir de agora, Por tudo que eu irei viver a partir de agora, através da nova família que você vai abrigar, através da nova família que você vai abrigar, através de todos aqueles que você vai servir de lar. através de todos aqueles que você vai servir de lar. Eu recebi com amor Eu recebi com amor e passo adiante com amor também. e passo adiante com amor também. E aquilo que eu receber pela sua negociação, E aquilo que eu receber pela sua negociação, eu vou fazer algo de bonito na minha vida. eu vou fazer algo de bonito na minha vida. Número 2, diz pro número 1 assim: eu também te recebi com amor Eu também te recebi com amor e passo adiante com amor também. e passo adiante com amor também. Para assim como você serviu de lar e abrigo para a minha família, Para assim como você serviu de lar e abrigo para minha família, de segurança, proteção, segurança, proteção, você possa continuar fazendo isso com outras pessoas. você possa continuar fazendo isso com outras pessoas. E aquilo que eu receber, E aquilo que eu receber, eu vou fazer algo de bonito na minha vida. eu vou fazer algo de bonito na minha vida. Como que se sente agora, número 1? Tá tranquilo, tá bom. Uhum. Número 4, como que está aí ouvindo isso? Dá pra ficar confortável. Confortável? Sim. Número 5, como que está agora, depois disso que a gente conduziu aqui? Tava sentindo náuseas, estava tudo muito ruim aí? Tá mais leve, mas ainda tem um mal-estar ali, mas bem mais leve. Bem mais leve. Uhum. Número 2 e número 3, eu vou pedir para vocês pegar outro objeto. Ou o mesmo objeto, mas a gente vai trabalhar aqui uma outra energia. Uhum. Eu vou trazer aqui primeiro a força do sagrado feminino, que vai dizer para vocês assim: meus filhos, tudo foi como tinha que ser. Do sagrado feminino, vocês não precisam mais carregar nenhum peso referente à prosperidade e o sucesso nos negócios. Vocês já podem ir até o pai de vocês, deixar conosco aqui no passado todos esses pesos e essas preocupações, e receber do sagrado masculino a força que vocês precisam para ir para a vida e realizar aquilo que precisa ser feito. Isso nos pertence. Essa é a nossa história. Levem de nós apenas a força e a gratidão. Vocês estão livres agora para poder receber também a força do sagrado masculino na vida de vocês. É gostoso ouvir isso, número 2, número 3? Sim, na verdade eu tinha soltado já o objeto. Que bom. Pega agora o objeto de novo que a gente vai trabalhar uma outra energia. Ok, Pegaram aí? Número sim. 2, número 3? Ok. Meus filhos, do sagrado masculino,
Vocês não precisam mais carregar nenhum peso. Deixem aqui no passado o que é do passado. Vocês não precisam mais vingar ninguém. Aí é um novo tempo e uma nova oportunidade de fazer diferente todo e qualquer negócio. Vocês já são livres para ir para a vida e fazer as escolhas de vocês. A alegria de vocês é o nosso sucesso. Nós abençoamos vocês para que vocês possam ir e sentir segurança naquilo que vocês escolherem fazer. Como que é ouvir isso? Número 2, Tranquilo. número 3. Me sinto protegida. Como que o número 2 olha para o número 1 agora? Um pouco mais leve, mais acessível. Tá. E o número 3 para o número 1? E com mais carinho, mais acolhida, mais leve. Eu vou pedir aqui para o número 3 falar para o número 4, mas vai falar em nome do número 2 e do número 3. Diz para ele: Nós vemos você agora. Nós vemos você agora. E por muito tempo você fez parte. E por muito tempo você fez parte. Você regeu os nossos negócios, Você regeu os nossos negócios. porque nós carregávamos muitos pesos do nosso sistema. Porque nós carregávamos muito peso do nosso sistema. Medo, insegurança, Medo, insegurança, ansiedade. ansiedade. Mas nós já soltamos isso. Mas nós já soltamos isso. Nós te agradecemos Nós te agradecemos por todo aprendizado que você nos trouxe. por todo o aprendizado que você nos trouxe. Mas a partir de agora nós te liberamos na gratidão. Mas a partir de agora nós te liberamos na gratidão. E nós nos liberamos também E nós nos liberamos também para seguir para a vida com prosperidade. para seguir na vida com prosperidade. Número 4, como que eu vi isso? Parece que me bloqueou, tipo, um nó na garganta, tipo, uma barreira, tipo, tinha como se fosse um tapa-olho, né, que saiu. Olha só, o número 4 representam os bloqueios na venda desses imóveis. E era o único que estava confortável, né? Tipo assim, um dos únicos. Ele e o número 6 que estavam aí, né, como dono da parada. E aí, antes, o número 1 olhava para o número 4 e dizia que era indiferente. Então, assim, para os imóveis, olhar para os bloqueios, tanto faz. O número 4 olhava para o número 1, os bloqueios olhavam para o número 1, para os imóveis, e dizia assim, precisa de atenção. Claro que o imóvel precisa de atenção, né? O número 2 olhava para o número 4 e se sentia impotente. O sócio olhava para os bloqueios e se sentia impotente. Os bloqueios olhavam para o número 2, que é o sócio, e dizia que tinha que caminhar junto, meio que exigindo que o sócio tinha que caminhar com os bloqueios. E o sócio disse, não quero não. O número 3, que é o outro sócio, olhava para o pro bloqueio e dizia que se sentia ameaçado com medo. Aí o bloqueio olhava para o número 3 e dizia assim, eu tô seguro. É bom não estar aqui, né? Então estava agarrado ali no número 3, que é um dos sócios. E antes o bloqueio se sentia o quê? Angustiado, quer fazer acontecer, pular etapas do processo. Aí ele sente que liberou. Liberou um bloqueio aqui da garganta, né? Diz ele assim: o chakra laríngeo é onde está toda a manifestação daquilo que é o desejo da alma, né? Dos negócios para prosperar. Imagina, se estava bloqueado aqui, não vai nada para frente, não. Aí sente que desconectou, número 4.
Sim. Então, vou pedir para o número um, para o número 2 e para o número 3 fazer uma reverência para o número 4. Porque os imóveis também têm energia, né? E são os bloqueios, eles fazem parte da história, do aprendizado. A gente não joga nada fora, a gente dá nesse livro chamado Negociação um lugar de pertencimento para tudo aquilo que aconteceu, porque é graças a isso que cada um tem a oportunidade de amadurecer com aquilo que acontece, né? Então, número 4, muito obrigada, pode fechar a tua câmera, não tem mais por que ficar ali presente, né? Já desconectou. Valeu. Só fecha a câmera, mas fica aí ouvindo a gente. Tá bom. Número um, como que tá se sentindo agora depois dessa tratativa dos bloqueios? Tô tranquila, Que bom. em paz. Número 5, como que está aí? Bem, Número, número 6, como que é olhar para o número um agora? Mas claro, tá? Sabe? Tô enxergando, além de ser comum, algo a mais agora. Além de ser familiar, né? Algo a mais. Tá? Número 2, como que é olhar para o número 6 agora? Mais leve. Tá? Número 3, como que é olhar para o número 6? Ele me parece continuar pronto para resolver alguma coisa. Tá? Só não consigo entender o quê. Número 2, como que é olhar para o número 5 agora? Um pouco mais leve. Tá? Número 3, como que é olhar para o número 5? Tem a sensação de cura, sabe? Melhora. Antes, o número 2 olhava para o número 5 com desânimo e sem força. O 5 olhava para o 2 de arrasto, sem força também. O 3 olhava para o 5 doente, cansada. O 5 olhava para o 3 desconfortável. O número 5 representa o dinheiro e os recursos. Sem dinheiro, que sem força, Coitado. doente. Percebe como é muito perfeito? E por que que o sistema olhava para os recursos, para o dinheiro dessa forma? Porque a maioria das pessoas vem de sistemas muito escassos. Passaram muito tempo dentro do pouco, com medo do dinheiro, com medo de investir, com medo de fazer uma negociação e ficar sem nada. Se eu vender, eu vou ficar sem nada. Porque não enxergava o dinheiro como recurso, não enxergava o dinheiro como patrimônio. Dinheiro é uma energia divina que segue o fluxo da alegria, da coragem. E que se não tiver isso, como é que vai fluir? Então fica pesado. E aí o dinheiro quer fugir, o dinheiro quer ir embora, porque eu tô doente, eu tô com náusea, eu tô passando mal. E à medida que a gente vai soltando essas crenças que muitas vezes foram herdadas, que tem que trabalhar muito para ter um pouco, né? Que dinheiro, quem tem dinheiro nunca entra no reino de Deus, não é assim? No reino dos céus. E por aí vai. E aí adoece, adoece todo mundo. Sem dinheiro não tem negócio nenhum. E o número 6 representa os clientes, que é quem vai comprar os imóveis. Então, os dois sócios, a casa olha e se sente bem, né? O número 6 eu tô tranquila, eu gosto de estar aqui, mas se sentia autoritário quando olhava para o sócio, do tipo assim, eu compro, mas eu quero explorar você. Se você me der de graça, eu vou comprar. Então, o número 6 é um cliente que do tipo assim, eu tô olhando para o número 1 com muita clareza, eu tô olhando para o teu imóvel e eu quero comprar o teu imóvel, eu tô pronto para comprar. Mas seus sócios não estão prontos para vender porque fica dentro dessa crença de escassez e de pequenez, como é que vai ter negócio? E ele acaba não comprando porque se não for uma relação justa, ela não acontece. Se o dinheiro não está em equilíbrio, como é que vai ter venda? Percebe? Então, vou pedir aqui para o número. O número 4 sumiu. Você pediu para ele sair. Não, era só para fechar a câmera. Mas É, também se tar... Opa, tá voltando aqui. Então, eu vou pedir aqui
Os bloqueios ficaram tão desconectados que já saíram até do campo, né? Eu vou pedir aqui pro número 2 falar em nome do número 2 e do número 3. Perdão, vou pedir pro número 3 falar em nome do número 2 e do número 3. Então diz assim, pro número 5. Nós vemos você agora. Nós vemos você agora. Por muito tempo nós estivemos distantes. Por muito tempo nós estivemos distantes. Nós carregávamos muito peso do nosso sistema, Nós carregávamos muito peso do nosso sistema, mas nós já soltamos. mas nós já soltamos. E a partir de agora, E a partir de agora, você é bem-vindo aqui. você é bem-vindo aqui. E nós já nos alegramos E nós já nos alegramos por tudo que nós iremos viver a partir de agora através de você. Meu Deus, repete. Por tudo que nós iremos viver a partir de agora Por tudo que nós iremos viver a partir de agora, através de você. através de você. Diz isso de coração? Sim. Número 5, como que é ouvir isso? Eu recebo. Eu recebo. Número 3, faz uma reverência, então, para o número 5, que é uma energia divina, né? Com essa alegria. Recebo. Número 3? Não, vou pedir Oi. para o número 2 agora. Número 2, fala em seu nome, em nome do número 3, para o número 6, assim. Nós vemos você Nós vemos você e nós já nos alegramos e nós já nos alegramos por essa negociação por essa negociação justa justa e equilibrada. e equilibrada. O número 1, além de ser aquilo que está conosco, O número 1, além de ser aquilo que está conosco, traz toda a história de muitas gerações. traz toda a história de muitas gerações. É muito precioso É muito precioso e valioso também. e valioso também. Agora nós enxergamos o valor dele, Agora nós enxergamos o valor dele, o real valor. o real valor. Então nós entregamos o número 1 Então nós entregamos o número 1 em troca daquilo que você tem para oferecer de melhor também. em troca daquilo que você tem para oferecer de melhor também, O número 5. o número 5. Exatamente. Nessa negociação, o número 1 está com o 2 e o 3, e o número 5 está com o número 6. Como que eu vi isso, número 6? Quero o telefone do número 5 aí, que é o dinheiro. Você está representando o número 6, que é essa energia. Eu Quando o tô com número... 3. Oi? Perdão, pode falar. Quando o número 2 fala isso, como é para você, dentro dessa energia do número 6, receber essas informações, essa fala? É, é uma conexão boa. Eu tô olhando ali que eu vejo uma conexão entre os dois. Certeira que vai dar, né? Entendi. Antes o número 6 se sentia superior ao número 2, por isso que eu pedi para o número 2 falar agora, né? Porque dentro de uma negociação a gente tem que ter um equilíbrio, a troca. Ninguém pode se sentir superior, né? Tem que ser uma troca justa. O número 2 passa a sensação de eu quero. Posso fazer uma coisa que eu tô queria te interromper antes. O número 3, para mim, posso falar? Pode. Antes eu estava totalmente sentindo mentira, sabe? E Uhum. depois que deu a movimentação, eu senti que baixou a bola, sabe? Que baixou o salto, e me deu vontade de falar, sabe? Me chamou muita É atenção. porque o número 3 antes estava naquela postura de continuo brincando.
né? Eu tô lá na minha infância e continuo brincando. Então, à medida que a gente trouxe aquela infância para o adulto, para dizer assim, você é um sócio, você tem um negócio na sua mão, né? Você é responsável por isso também. Então, tem essa troca aqui. E Uhum. aí o cliente começa a perceber isso, para vocês terem ideia de como funcionam os negócios. Então não é sobre quanto a gente investe no marketing, nada disso. É sobre a energia que está por trás de tudo isso. Quando a gente ajusta essa energia, o negócio começa a se tornar magnético. É do tipo assim, Uhum. eu quero telefone, né? Eu tô aqui, quero fazer esse negócio. Eu já queria desde antes, o cliente sempre esteve ali com vontade, eu quero estar aqui. Só que antes ele se sentia muito superior porque os sócios estavam sem forças, porque aquela história, quando se recebe uma herança, algo que já vem dos negócios da família, a gente recebe junto também toda a bagagem, vem o pacote completo. Então, se esse negócio não tiver alinhado, é assim, ah, não, eu estou vendendo um imóvel que eu comprei. Qual foi a origem desses recursos? Com quem você construiu os recursos para comprar esse imóvel que agora está para venda? Tem que reconhecer todas as partes envolvidas no processo. Porque se tiver alguém excluído, homenagear essas partes. É porque foi sofrido para vocês que eu reconheço e eu não vou vender a qualquer preço, não. Eu vou vender por um preço justo, para que o imóvel possa se sentir valorizado. Às vezes a pessoa quer tanto vender o imóvel, ela vai lá e baixa o preço para vender rápido. E aí que não vende de vez, porque o imóvel se sente desvalorizado, ele tem vida. E aí o dinheiro se sente desvalorizado também, e esse negócio, ao invés de ser rápido, acaba trancando de vez. E quando a gente ajusta aqui as coisas, olha o que que o cliente fala. Antes eu me sentia muito superior. Aí foi baixando o salto e agora a gente está aqui. Número um, como que é ouvir tudo isso? É bom, é confortável agora. Número cinco, como que está aí depois de todas essas tratativas? Confortável, tô bem. Número três, Tudo bem, número dois. tranquila. Tranquilo. Como que é para o número 2 olhar para o número 3? Hum, Hum. tranquilo. E para o 3 olhar para o 2? Eu sinto minha parceira. São os Deu pra sócios, né? vida. São os sócios. Então, dentro dessa energia, a gente vai dizer, número 2 pode dizer para o número 6 assim: eu já te agradeço Eu já te agradeço pela negociação que nós iremos fazer. pela negociação que nós iremos fazer. Agora sim, nós estamos disponíveis Agora sim, nós estamos disponíveis e abertos e abertos para a melhor negociação para ambos. para melhor negociação para ambos. Como que eu vi isso, número 6? Me gerou um pouquinho de desatenção agora. Como que o número E- 6 olha para o número 1? Oi? Como que o número 6 olha para o número 1? Agora deu um pouco de distância. Uhum. E estava me chamando a atenção, que estava ficando distante, sabe? Como? Tava me chamando a atenção, não me chamou a atenção nas palavras dela, me chamou a atenção eu olhando para o número um que estava ficando distante, e eu quis anotar isso. Número 1 diz para o número 6 assim: eu tenho o meu valor Eu tenho o meu valor. e agora eu reconheço. E agora eu reconheço. Como que eu vi isso, número 6? Impôs, Hã? parece, para ficou mais, voltou ao normal. Tava vendo antes legal, deu aquela queda, agora voltou a ser o que é. É, porque o que que acontece? Uma negociação, ela precisa de atenção, né? Não dá para deixar de qualquer jeito. Então, acho que com isso, todos conseguem ter subsídios de que as portas estão abertas, a gente
Aquilo que a gente tratou aqui fica na nuvem. Agora a gente sempre fala que precisa de uma Wi-Fi boa para fazer um download das informações, né? Para que cada um possa receber no seu campo. Os meus clientes também, que vão estar recebendo aqui. E aí a gente deixa a negociação acontecer. Tá? A energia do dinheiro tá legal, a energia dos sócios tá legal, os sócios se tratam de uma forma legal. Acho que a negociação pode transcorrer de uma forma natural também, dentro do tempo justo para que aconteça, porque tem trâmite legal para isso também, né? Eu só vou fechar aqui a gravação e aí a gente faz uma meditação para encerrar, tá?